amante do futebol, respeito a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse aqui eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. É uma coisa que eu já pensava em fazer desde o ano passado, né? Só que eu acabei que não consegui me organizar, ter tanto tempo assim, que isso aqui é um vídeo um pouco mais complexo, leva um pouco mais de tempo, né? Que é uma análise bem mais ampla e sai bem do âmbito só do nosso Botafogo aqui. Que é em relação a uma análise da primeira rodada do Brasileirão. Para mim é um conteúdo bem interessante, eu mesmo acompanho diversos outros canais, esse tipo de vídeo, esse tipo de análise. Então achei bacana trazer para vocês aqui uma análise dessa estreia, né, dos 20 clubes da Série A do Brasileirão aqui. De forma geral, claro, focando um pouquinho mais no nosso Botafogo, né, mas fazendo uma análise e citando os 20 integrantes da Série A do nosso Brasileirão. Bom, eu vou colocar aqui na tela para vocês o atual formato da classificação ao final dessa primeira rodada do Brasileirão, né? O posicionamento dos clubes, que está da seguinte maneira: o Fluminense é o líder, o nosso rival é o segundo colocado, o Atlético Paranaense o terceiro, Palmeiras em quarto, nosso Botafogo em quinto, Bragantino em sexto, Corinthians em sétimo, Vasco da Gama em oitavo, Grêmio em nono, Internacional em décimo, Fortaleza 11º, Bahia 12º, Cruzeiro 13º, São Paulo, que nós conseguimos a vitória em cima deles, está em 14º, Atlético Mineiro em 15º, Cuiabá 16º, Santos 17º, Goiás 18º, América Mineiro 19º e Coritiba o 20º, lanterna do campeonato nesse momento. Agora, vou colocar na tela para você as partidas, né? O que resultou nesse posicionamento dos clubes, né, ao final dessa primeira rodada. O campeonato sendo aberto com o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. O Palmeiras venceu por 2-1. O América Mineiro perdeu de 3-0 do Fluminense. O jogo também foi simultâneo ao jogo do Palmeiras, então esses dois jogos abriram, né, o Campeonato Brasileiro de 2023. Esse jogo eu assisti, o Fluminense e América Mineiro, assim, o primeiro tempo o América até construiu várias chances, levou algum risco para o Fluminense, mas no segundo tempo o Fluminense pintou e bordou ali, foi um baile, né, danado, 3-0 e poderia ter sido até mais. E assim teve a estreia do Lelê, né, o garoto lá do Volta Redonda ali, putz, o cara joga uma baita de uma bola, né? O cara destruiu, o cara deu um passe magistral ali para um dos gols do Kennedy, que foi um passe ali da ponta direita, deu um passe de camisa 10 ali, para o Kennedy ele só chegar chapando e fazer o gol. Depois, agora finalizando no jogo Fluminense, tivemos nosso Botafogo, a vitória contra o São Paulo, reestreia do Newton Santos em 2023, aquele gramado maravilhoso, um jogo difícil. Nosso Botafogo ali conseguiu no finalzinho ali com o gol do Carlos Eduardo de cabeça a vitória. Depois conseguiu administrar no finalzinho ali. Lucas Perry fazendo alguns milagres, né, para variar, para não perder o costume. E conseguimos estrear com o pé direito. Jogo finalizado em 2-1. Tivemos o jogo do Bragantino e Bahia. Eu não assisti esse jogo, mas eu sei que o Bragantino ganhou de virada, né? O Bahia abriu o placar em 1-0, depois o Bragantino virou para 2-1. Depois tivemos o jogo do Atlético Paranaense e o Goiás, vitória do Atlético Paranaense em casa, né, 2-0. Também não assisti esse jogo, mas o Atlético Paranaense também entra naquela situação, né, jogando em casa, o gramado sintético, os caras sabem usar muito bem o gramado como uma arma, que é o que eu espero que o nosso Botafogo consiga fazer daqui em diante, aproveitando o nosso gramado espetacular agora. Depois tivemos o empate do Fortaleza com o Internacional em 1-1, lá no Castelão. Não assisti o jogo também, mas imagino ter sido um jogo bem brigado, né? Um jogo bem disputado. Depois tivemos o Atlético Mineiro perdendo para o Vasco da Gama de 2-1. Para mim foi uma surpresa. E, apesar do Atlético Mineiro não vir fazendo boas partes, longe disso, né? Mas eu imaginei que na estreia do Brasileirão, os caras com gás a mais, jogando em casa, né, fossem ter um desempenho melhor e muito pelo contrário. Na verdade, o Vasco da Gama começou amassando. Esse jogo aqui eu não vi completo, mas eu vi um pouco, eu vi o segundo tempo, mais ou menos. Mas eu também revi alguns lances, né, do início. O Vasco da Gama começou nos primeiros 10, 15 minutos arrebentando, né? Meteu 2 gols ali, pô, os caras estavam
muito fortes ali, muito animados, o time também muito encaixado ali, amassando o Galo ali. Tanto que conseguiu esses 2 gols em 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, agora não me lembro exato, mas por aí. E depois o Atlético conseguiu o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas depois, mesmo pressionando bastante, não conseguiu nem o empate. Depois tivemos o jogo do Corinthians e Cruzeiro, no domingo já isso. O Corinthians fez 2-0, o Cruzeiro empatou no final e ameaçou. Quer dizer, empatou não. O Cruzeiro fez um gol, né? 2-1 e ameaçou empatar no final. Ele fez uma pressão, mas acabou não conseguindo. O Corinthians acabou construindo mais oportunidades, principalmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi bem fraco, esse jogo que eu assisti. O Flamengo venceu de 3-0 Curitiba. Esse jogo aqui eu assisti bem pouco, assisti só o comecinho. Vi que o lateral deles, né, o Ayrton Lucas lá, o cara fez um golaço ali de fora da área, né? Aí depois eu não vi como que seguiu o jogo, porque eu fui ver o Corinthians Cruzeiro, né? Mas São Paulo ainda não estreou pelo nosso rival, mas os caras conseguiram uma vitória aqui, mas eu não posso dizer se o time já deu uma melhorada considerável ou se foi o Coritiba que é um time muito fraco e acabou dando sopa ali, né? Eu não vi o jogo, então não dá pra dizer. E o último jogo que fechou a rodada, esse jogo aqui eu vi, foi o Grêmio Santos. Vitória do Grêmio por 1-0. Eu assisti esse jogo, que meu pai é santista, né? Geralmente eu acompanho a maioria dos jogos do Santos com meu pai. E assim, o Santos me surpreendeu. Pra mim, o Santos não era pra ter perdido esse jogo aqui. Porque apesar do Grêmio, em teoria, ter um time melhor, tava jogando em casa, né? Jogou com o Soares, que o Soares fez uma partida terrível. Eu até me surpreendi negativamente. Há muito tempo que eu não vi o Soares fazer uma partida tão ruim como essa aqui. Perdeu o pênalti, inclusive. Mas não só por isso, de forma geral, ele teve umas finalizações pavorosas durante o jogo. E o Santos me surpreendeu. O Soteldo voltou depois de um tempo longe, né? Por causa que estava fora por lesão. Conseguiu fazer uma partida interessante. Não foi magistral, mas foi uma boa partida. Assim, dá pra ver que o Santos é muito diferente quando o Soteldo joga, né? E teve um jogador expulso também, a partir de um determinado momento ali, que dificultou mais pro Santos, mas o Grêmio construiu chance de gol. O João Paulo fez uma partidaça, o goleiro do Santos. Fez várias defesas, mas pra mim o resultado mais justo seria um 1-1 ali, um empate que o Santos construiu bastante também. Bom, esses foram os jogos que tivemos, né? Resultaram nessa tabela de classificação. E, assim, uma coisa que me mostrou nessa estreia é que, assim, a gente vai ter um campeonato muito equilibrado. Eu acredito que dessa vez não vai ter mais negócio do campeão ter 10, 15 pontos à frente ali, já poder jogar as 5, 6 últimas rodadas ali já com o time reserva, com o time de base, sem ter que se preocupar. Porque, de forma geral, olhando os 20 aqui, sinceramente, eu acredito que só Coritiba, Goiás e Cuiabá sejam os times mais fracos, assim, que assim, os times que almejam alguma coisa nessa competição teriam que fazer 6 pontos em cima desses 3 clubes, porque no restante não tem. Não tem time para você falar assim, esse aqui é jogo garantido. E mesmo entre esses aqui, né, ainda com certeza vai ter time escorregando. Porque times bem reativos, né, jogam no contra-ataque, então pode acontecer aquele dia que nada dá certo, o time não consegue fazer gol, bola na trave, salva em cima da linha, esses times aqui fazem um gol e retranca ali, consegue uma vitória, mesmo um empate, né? Mas eu digo assim, pelo plantel e pelo elenco, esses 3 seriam os mais fracos, né? Porque no restante não tem time para você falar, esse daqui é 3 pontos para conta, garantido. Então eu acredito que esse, para mim, tem grande chance desse brasileiro ser o mais equilibrado de todos de pontos corridos, pelo menos. De todos os brasileiros de pontos corridos até hoje. Pelos clubes de forma geral, como também pelos clubes que vieram da Série B, né? Clubes grandes que já foram campeões brasileiros. Acredito que vão potencializar esse equilíbrio, né, da Série A de 2023. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam disso. Se vocês gostaram da minha análise, se vocês acham bacana esse tipo de vídeo pro canal também. Já estou tentando inovar um pouco, né, no conteúdo do canal. Já fiz um vídeo
anterior em relação a um quadro novo do canal chamado Scout o Torcedor. Eu dei uma sugestão de um atacante colombiano que eu achei craque demais, é muito barato, que seria bacana para o nosso Botafogo. Dê uma olhadinha aqui, o vídeo ficou bem bacana, eu fiz um compilado ali com dados, estatísticas do jogador, botei um vídeo com os gols dele na temporada 2022-2021, tá bem completo, tá bem diferenciado ali o vídeo. Dê uma passadinha lá, vou deixar o card aqui em cima, tá bem bacana. E esse tipo de vídeo aqui agora, né? Uma análise da rodada, que se vocês gostam, eu acho interessante. E claro, né? Se vocês concordam, discordam, tem algum ponto que eu não citei aqui que vocês acham relevante, citar também. E claro, né? Se possível, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhem, para a gente poder fortalecer cada vez mais a mídia independente do nosso Botafogo aqui no YouTube e de pessoas que amam a estrela solitária de General Severiano. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, e saudações alvinegras.